Te ensinaram errado a vida inteira. Aprender rápido não é sobre repetir 1000 vezes ou fazer resumo colorido. É sobre entender como seu cérebro realmente funciona. E em pouco tempo eu vou te mostrar exatamente isso. A mecânica real do aprendizado que ninguém te explicou. Sem enrolação, bora pro conteúdo. Pesquisando aí pela internet sobre aprender, como aprender mais rápido, uma dúvida me surgiu em mente. Você já parou para pensar sobre o que realmente significa estudar? Você vai me dizer que é aprender alguma coisa. E isso é verdade, mas o que é esse processo? O que é esse comportamento? Se a gente fosse ter consciência sobre esse processo, o que ele realmente é? Você recebe um estímulo vindo de fora, vê uma aula, lê um livro, escuta alguma coisa. Você aprende e aquilo gera uma mudança na estrutura do seu cérebro. E imagine comigo, o mundo em que vivemos é um tanto quanto imprevisível. Por mais que no mundo moderno a gente tente melhorar nossa capacidade de viver, ainda assim a gente não tem o controle sobre muitas coisas. E no passado era ainda pior. No tempo dos homens da caverna, o cara praticamente não sabia se amanhã estaria vivo. Então, como um organismo pode sobreviver a um mundo tão imprevisível? Se adaptando. É por isso que o nosso cérebro aprende. Eu vejo mais ou menos assim, e não sei se estaria correto, mas o cérebro aprendendo seria como se ele estivesse se adaptando àquele contexto. E eu acho interessante saber disso porque quando você escuta alguém dizer que vai estudar, passa a ideia de que a pessoa vai ler um livro, vai fazer um curso ou uma faculdade, sendo que se você for parar para pensar, tudo é aprendizado. Você está aprendendo o tempo todo, com experiências, observando outras pessoas. Às vezes até com uma simples conversa com um colega, você pode aprender. Como funciona esse processo de aprendizado? Lembrando que eu não sou cientista, mas o que eu encontrei na internet é que no cérebro existe uma tal neuroplasticidade, que seria a capacidade do seu cérebro de mudar, ficar diferente ao aprender algo novo. Em outras palavras, cada vez que você aprende algo, você literalmente muda a estrutura do seu cérebro. Nele também tem bilhões de neurônios e sinapses, que também se chama de caminho neural. Seriam umas conexões entre os neurônios. Cada vez que você repete, cada vez que você aprende ou fortalece um aprendizado, mais forte fica essas conexões. É por isso que quebrar um hábito ou um vício pode ser tão difícil, porque a pessoa já repetiu tanto aquilo que esses circuitos, essas sinapses estão muito fortes. Agora trazendo para a nossa realidade, o que a gente poderia fazer para aprender mais rapidamente? Quando eu olho para trás, no meu tempo de escola, quando eu estudava no ensino fundamental ou no ensino médio mesmo, tem uma coisa que me incomoda, mas na época eu não tinha muito consciência. Pois é claro, né? Você é jogado ali, tem um professor para te ensinar, te passar informação, porém ninguém te ensina a como estudar de fato. O que eu fazia era somente escutar o que o professor dizia e copiar o que ele colocava na lousa. E pronto, dizia que aquilo era estudar. E não era. Você até passa pela informação, mas ela não fixa. Você não entende e simplesmente esquece. Então o primeiro ponto seria você aprender como você aprende. Parece meio contra-intuitivo, mas é real. A gente não sabe como realmente aprender. Qual a melhor forma para você aprender? O que te engaja mais? Às vezes é ver um vídeo, ou escrever, ou fazer resumos. Focando mais naquilo que te faz aprender de verdade, menos tempo você perde com aquilo que não retém nada para você. E isso envolve você observar a si mesmo e testar. Será que eu aprendo mais com isso ou com aquilo? Qual a forma que eu consigo reter mais, entender melhor? E eu vou te dizer um exemplo meu. Quando eu vou estudar alguma coisa, algum tema novo que eu ainda não conheço, eu escuto, leio, escrevo, então surgem as dúvidas, os meus questionamentos. Eu busco realmente saber
se eu entendi de verdade. Simplesmente sigo a minha curiosidade. Tipo, se eu fosse estudar sobre hábitos, eu iria pesquisar como o hábito funciona na mente, iria pesquisar experiências de outras pessoas, iria olhar para a minha própria experiência e ver o que deu certo, o que deu errado lá atrás e por que funcionou. Se eu fosse estudar matemática, tipo, tem uma questão lá que eu não entendi, eu iria correr atrás de quebrar aquilo. O que eu não compreendi de fato? Foi o cálculo? Foi a minha interpretação de texto que eu tenho que melhorar? Iria perguntar para quem sabe, como um professor. O que me motiva no aprendizado é tentar entender e saciar aquela dúvida. Pô, se você não entende aquilo, deveria te incomodar para você buscar entender de fato. Eu às vezes me faço perguntas do tipo, por que não entendi? O que o autor quis dizer com isso? Será que essa minha visão está correta? Então, entende o que eu quero te passar? Eu fico realmente com vontade de desvendar aquilo. Quando eu estudava teoria musical, além de entender, eu buscava compreender na prática, no violão, que era o instrumento que eu toco. Então, eu queria aplicar aquele conhecimento na prática, tentar envolver algo com aquilo, não só deixar entrar informação pelos ouvidos, mas se questionar por aquela informação, tentar realmente entender. É isso que me ajuda a aprender melhor hoje em dia. Se eu voltasse lá atrás, com certeza eu teria feito muitas coisas diferentes no processo de aprender. E não só ouvir e copiar o que o professor pedia. Atenção! Você escuta, você escreve, você vê, mas 30 minutos depois você não aprendeu nada. Isso acontece muito comigo quando eu leio. Estou lendo, aí passa 15 minutos e não entendi nada praticamente. Aí eu tenho que reler de novo. O que faltou aqui é atenção. Pô, e eu queria saber de você, isso também acontece com você? Se eu estiver vendo uma aula, se a minha atenção estiver lá longe, eu não consigo aprender. E eu acho isso muito louco, porque você está presente fisicamente, mas se a mente não estiver, você não aprende. Então, o que seria a atenção? Imagine que você está numa sala escura, com uma lanterna. A lanterna só ilumina uma área por vez, certo? Isso seria sua atenção, como se fosse aonde você aponta a lanterna. Então a informação entra pelos seus sentidos, olhos, ouvidos, escrever. Aí o cérebro filtra e a atenção seleciona quais informações serão processadas. Se a atenção estiver no texto, ela vai processar o texto. Se estiver no latido do cachorro lá fora, ela vai processar esse latido. E por fim, depois vem a memória, que seria aquelas conexões entre os neurônios. Isso só vai acontecer com o que foi processado conscientemente, com aquilo que você teve atenção. Então é por isso que é importante chamar a sua atenção para o agora. O que pode te ajudar seria uma boa noite de sono, sem distrações, é só você e o estudo ali. Nada mais pode chamar a sua atenção. Pausas também ajudam. Se eu ficar mais de uma hora estudando, eu começo a perder a atenção. Aí eu faço uma pequena pausa e depois volto. Sobre emoção. Agora, uma coisa que pode te ajudar no aprendizado rápido são as emoções. O que eu já ouvi muito foi se o aprendizado estiver ligado a alguma emoção forte, você fica com aquilo mais preso na cabeça. Imagine comigo, um trauma veio de uma emoção forte. Teve uma experiência que impactou negativamente uma pessoa e a mente entendeu que aquilo era ruim demais. Então é normal que isso influencie na memória e fique guardado para que não se repita novamente no futuro. E o oposto também é verdade. Quando atinge o sistema de recompensa, quando uma experiência te impacta de forma positiva, é normal que fique mais tempo guardado na memória, pois assim ela vai querer repetir novamente outra vez. Aqui seria o seu próprio sistema tentando te proteger do perigo e te mover para alguma recompensa, né? Então, se tiver uma emoção forte no aprendizado, maiores as chances de você se lembrar daquelas informações. Como que a gente poderia fazer isso? Cultive curiosidade.
Em vez de pensar que terá que estudar sobre a Revolução Francesa, que isso será chato, é uma obrigação sem emoção, tente olhar com outros olhos. Pô, o que aconteceu aqui? Qual foi o problema aqui? Entende? É curiosidade genuína. Tente conectar com algo que goste. Tipo, se você gosta de videogames e quer aprender programação, algo bastante desafiador, sem muita emoção muitas vezes, pô, tenta aprender com um projeto pequeno. Tenta fazer um jogo no mesmo estilo que você goste. Ou você pode até se recompensar toda vez que superar um desafio, entender um conceito, terminar uma sessão de estudo. Pare e reconheça: caraca, eu consegui. Marque um X na sua lista de tarefas do dia ou simplesmente faça algo que goste. E eu vou te dizer, às vezes tem uns professores que são meio chatos, né? Sem emoção. Escutar a aula deles é um desafio. Mas mesmo assim, tenta se engajar com a aula. Pergunta o professor, gera uma conversa, tira uma dúvida. Garanto que isso será muito mais eficiente do que simplesmente escutar. Curva do esquecimento. Isso aqui mudou completamente como eu enxergo a revisão. Olha só, você estuda hoje, entende, faz as questões, resumo, e literalmente no dia seguinte, talvez você pode ter esquecido 70% daquilo. Não é porque você fez errado, não é porque você não prestou atenção. É porque o cérebro funciona assim. Ele não grava tudo que você vê. Senão sua cabeça iria virar um depósito sobrecarregado. Então ele faz uma filtragem. Tipo, isso é importante ou não? E sabe como ele decide? Pela repetição. Se você volta naquele assunto, o cérebro pode ver que aquilo é importante. Então ele vai lá e tenta gravar melhor. Mas aqui está o pulo do gato. Não adianta você revisar 10 vezes no mesmo dia. Você precisa revisar no momento certo, quando você já começa a esquecer. Mas ainda assim consegue lembrar com um pouco de esforço. E por quê? Porque é esse esforço de tentar lembrar que fortalece a conexão neural. É tipo treinar um músculo. Se você levanta peso muito leve, o músculo não cresce. Precisa de desafio. Memória funciona igual. Se você revisa quando ainda está fresco, fácil demais, não fortalece. Mas se você revisa quando já está esquecendo um pouco, aí sim o seu cérebro tem que trabalhar para recuperar aquela informação. E cada vez que você faz isso, a memória fica mais forte, dura mais tempo. Os intervalos que funcionam melhor seriam um dia depois 3 dias, uma semana, 2 semanas. Cada vez o intervalo aumenta, porque a memória está ficando mais forte. E o mais legal, eventualmente, aquilo vai para a memória de longo prazo. Vira algo que você não esquece mais, mesmo sem revisar. Então, resumindo, não é sobre estudar 1000 vezes no mesmo dia. É sobre revisar nos momentos certos, quando você já está quase esquecendo. Aí sim você grava de verdade. A melhor forma de estudar. Existe uma forma de estudar que é a melhor possível? Na real, para mim, a melhor forma é aquela que mais funciona para você. Cada cérebro processa informação de um jeito. Uns aprendem melhor lendo, outros ouvindo, outros fazendo. Mas se eu tivesse que escolher uma única técnica que funcione para todo mundo, eu diria que é ensinar. Seja montando uma aula, explicando para um amigo, ou até gravando um vídeo que você nunca vai postar. Por que isso funciona tão bem? Porque quando você ensina, você não está só repetindo informação, você está mexendo com ela de vários ângulos diferentes. Pensa comigo, quando você está aprendendo algo novo, você lê, entende ou acha que entendeu, tira as dúvidas, parece que está tudo certo, não é? Mas aí, se você tenta ensinar, e cara, pensa no negócio difícil. Pelo menos para mim foi e ainda é muito desafiador, porque você precisa criar uma linha de raciocínio que faça sentido, explicar com suas próprias palavras, reorganizar tudo de um jeito que a outra pessoa entenda. E é exatamente aí que você descobre se realmente aprendeu. Porque uma coisa é reconhecer a informação quando você lê,
Outra coisa completamente diferente é construir a explicação do zero, sem ajuda, usando só o que você tem na sua cabeça. E o que está acontecendo aqui, né, é que quando você só lê, você ativa um caminho neural, né, sempre o mesmo. Mas quando você ensina, você força o seu cérebro a recuperar a informação sem olhar, reorganizar ela de forma lógica, conectar com exemplos e analogias. É como mexer uma comida na panela. Você não está só empurrando de um lado para o outro, está misturando de verdade, criando conexões em várias direções. E quanto mais você faz isso, mais forte fica a rede neural daquele conceito. Resumindo, você quer saber se aprendeu de verdade? Tenta ensinar. Se você consegue explicar de forma simples, sem olhar anotações, criando seus próprios exemplos, aí sim você aprendeu.